Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Egito, a Premier League, a disputa do título quinta rodada, temos a equipe do Al Ahly contra a equipe do Al Marris. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Dinamarca, semifinais, temos a equipe do Copenhague contra a equipe do Viborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga Europa semifinais, temos a equipe do Bodo Glimt contra a equipe do Tottenham. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa semifinais, temos a equipe do Manchester United contra a equipe do Atlético Bilbao. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve a aposta. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência semifinais, temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Djurgården. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar no primeiro tempo. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga da Conferência semifinais, temos a equipe da Fiorentina contra a equipe do Real Betis. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Inglaterra Championship, as semifinais, temos a equipe do Bristol City contra a equipe do Sheffield United. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quarta rodada, temos a equipe do Tajeres Córdoba contra a equipe do Libertad. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a quarta rodada, temos a equipe do Vélez Sarsfield contra a equipe do Olímpia Assunção. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Deportes Iquique contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, a quarta rodada, temos a equipe do Racing Montevideo contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 2,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 2,5 gols
e meio na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada. Temos a equipe do Barcelona contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, quarta rodada. Temos a equipe do São José contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Colômbia, primeira abertura, 15ª rodada. Temos a equipe do Milionários contra a equipe do Pereira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate, devolve a aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 7ª rodada. Temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe da Chapecoense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, quarta rodada. Temos a equipe do Universitário contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.